Bom, pessoal, vamos falar hoje de funções inorgânicas. Quando a gente fala de funções inorgânicas, uma coisa que a gente tem que lembrar e estar sempre atentozinho aí é que funções são substâncias são um grupo de substâncias com características semelhantes. E inorganicamente falando, quando a gente fala de funções inorgânicas, a gente vai lembrar logo de quem? De ácidos, de bases, a gente vai lembrar de sais e vai lembrar também de óxidos. Os óxidos estão presentes também aí nas funções inorgânicas. Hoje a gente vai falar especificamente de ácidos. Então, quando a gente fala ácidos, a gente lembra logo dessa questão da corrosão. E a gente precisa definir quimicamente o que seria um ácido, né? Ácido tem características, eles são azedos, eles corroem, né? Conseguem atacar, oxidar estruturas. Então, ácidos, a gente deve começar inicialmente pela definição básica de ácidos, que é uma definição segundo Arrhenius. Então, Arrhenius define ácido bem simplesmente: é todo composto que em meio aquoso, vai liberar apenas como cátion o H+, ou seja, o que vai caracterizar um ácido é o hidrogênio. Então, quanto maior a concentração de hidrogênio que é liberado, maior seria a força ácida. Então, o ácido ele é medido, sua capacidade de corrosão, pela quantidade de hidrogênio que ele libera. Quanto mais ionizado ele estiver, maior será a sua força ácida. Isso é importante a gente lembrar aí. Outra coisa importante é com relação à fórmula de ácido. Quando a gente estuda as fórmulas de ácido. Por quê? Quando você analisa fórmulas de ácido, ele sempre tem uma característica. Ó. Vou dar alguns exemplos de ácido aqui. HNO3, HCl, H2SO4, HCN. Aí você tem aqui H4O, Fe, CN6, etc. Então você pode observar que tem uma característica. Eu tenho sempre o hidrogênio na frente da fórmula. Tá vendo? Isso é uma característica marcante de um ácido. Aí você diz, professor, mas e a água? A água tem hidrogênio na frente, mas não é um ácido. A água ela é considerada um óxido. Nós vamos ver lá na frente. Então, de um modo geral, eu posso dizer que ácido é todo composto que libera no meio aquoso somente como carga positiva, como o cátion, o hidrogênio, o H+. E ácidos, eles têm umas características químicas. Eles são moléculas. Por quê? Porque os ácidos são formados por ligações covalentes. Então, eles são moléculas. Então, os ácidos são formados por ligações covalentes. Aí você diz, o que isso vai implicar na molécula? É que eu posso separar os íons. E essa separação dos íons, ela vai me caracterizar uma coisa importante. Esse separar os íons, essa separação dos íons dos ácidos, eu vou separar sempre mantendo um princípio básico que é apenas positivo o cátion, que seria nesse caso aqui o hidrogênio, e o ânion, que seria a parte negativa, o resto da molécula. Eu vou praticar um pouco com isso. Para separar os íons, como é ligação covalente, esse processo é chamado de ionização. Então, ionização é um mecanismo de separação dos íons. Então, eu vou fazer um exemplozinho aqui, um esqueminha prático, mostrando como é que a gente separa ácidos. Então, vamos lá. Se você tiver aqui o HCl, por exemplo, eu vou interagir isso no meio aquoso, ó, vou reagir ele com a água, e ele vai formar esse compostozinho, ó, H3O+, mais Cl-. Aí você diz, por quê? Esse H3O+, é a mesma coisa de H+. Eu chamo esse íon aqui de íon hidrônio. Então eu posso representar quimicamente
a ionização, no caso desse ácido, dessa maneira. Mas eu posso abreviar isso daqui. Eu posso ocultar a água e fazer, por exemplo, simplesmente assim, HCl, vai separar onde? No hidrogênio, então vai ficar H+, porque a carga do hidrogênio é sempre positivo, mais Cl-, saiu uma carga positiva, ficou a parte negativa, Cl-. É porque esse hidrogênio aqui dá a entender que ele está livre ou solto, mas ele não está. Ele está aqui agarrado com a moléculazinha de água. A molécula de água, ela tem aqui, ó, duas possibilidades de fazer ligação dativa. Então ele pega e faz uma ligação dativa com esse hidrogênio. Então ele fica fazendo o chamado salto protônico. É ele ficar saltando de uma molécula de água para outra. Aí a gente diz, né, ligeiramente ou resumidamente, que ele está liberado. Então vamos praticar mais isso. Por exemplo, eu tenho esse ácido aqui, ó, H2CO3. Como é que eu vou separar ele? Bem simples. Você vai aqui, ó, separa no hidrogênio. O ataque é o hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho? 2. Então você faz, ó, 2H+. Aí mais. Todo o resto da molécula, CO3, você repete. Saiu duas cargas positivas, fica -2. Se você tiver esse ácido aqui agora, ó, H3PO4. Então você vai atacar no hidrogênio. 3 hidrogênios, então fica 3H+. Porque são 3 hidrogênios. A carga do hidrogênio é mais. Mas, repete o resto. O que é que sobrou? PO4. Saiu 3 cargas positivas, fica 3 cargas negativas. Se você tiver aqui, ó, esse outro exemplo, HFSN6, como é que eu vou separar isso? Ataca no hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho? 4. Então, 4 hidrogênios serão liberados, 4H+, mas repete o resto. FeCN6 menos, ó, saiu 4 cargas positivas, fica 4 cargas negativas. Então eu posso classificar ele pela quantidade de hidrogênio que ele consegue liberar. Ele libera 1 hidrogênio, é monoácido. Libera 2 hidrogênios, é diácido. Libera 3 hidrogênios, é triácido. 4 hidrogênios, tetrácido. Então no máximo aí eu vou ter a liberação de 4 hidrogênios. Um cuidado que eu tenho que ter é com relação ao fósforo. Porque se você olhar, ácidos que contêm fósforo, eu tenho que ter um cuidadozinho. Eu tenho o H3PO4, eu tenho o H3PO3 e eu tenho o H3PO2. Aí você diz, por que eu tenho que ter cuidado? Se você observar, ó, um hidrogênio vai perder, ou seja, vai liberar um hidrogênio. 2 vai liberar 2 hidrogênios, 3 vai liberar 3 hidrogênios, 4 vai liberar 4 hidrogênios. Isso é uma característica dos ácidos. Mas eu tenho uma exceçãozinha aqui, ó. No caso aqui do H3PO4, vai liberar 3 hidrogênios, ok. Nesse outro caso aqui, H3PO3, eu não vou liberar 3 hidrogênios, eu vou liberar apenas 2 hidrogênios. E nesse outro caso, apenas 1 hidrogênio. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque, para sair esse hidrogênio eles têm que estar ligado ao oxigênio. Então, eu vou ter aqui os 3 hidrogênios estão ligados a 3 oxigênios. Então, sai todos os 3 hidrogênios. Porque como o oxigênio é mais eletronegativo, ele permite essa saída com maior facilidade. Já o H3PO3, você pode olhar que aqui reduziu o número de oxigênio. Aí o que acontece? Eu vou ter uma limitação na saída de hidrogênio. Só vai sair 2. Por quê? O outro hidrogênio não está ligado no oxigênio, ele está ligado no átomo central de fósforo. E isso impede sua saída com facilidade. Então ele não vai liberar apenas 2. O fósforo, eu tenho 3 hidrogênios. Seria a liberação de 3, mas não, ó, reduziu ainda mais o número de oxigênio. Isso quer dizer que ele limitou a saída do hidrogênio. Por que só libera 1? Porque só tem apenas um ligado ao átomo de hidrogênio. Vou dar um exemplozinho mais detalhado na estrutura. Se você pegar o fósforo, ó, ele tem essa situação. Nesse caso aqui, o H3PO4. Então ele tem aqui uma ligação dativa. O que acontece? Ele vai ter a ruptura, ó, desses 3 hidrogênios. Por isso que vai liberar aí, ó, 3H+. Aí você diz, por que libera 3H+? Porque todos os 3 hidrogênios estão ligados ao oxigênio. Então, graças a Deus que a exceção é só com o átomo de fósforo. Então, se eu tiver fósforo, eu tenho que ter esse cuidado, ó. Tenho que ter um número a mais de oxigênio para poder fazer essa liberação. Então, o aluno tem que ter cuidado. Outro critério importante na classificação que a gente faz
é com relação à presença de quem? Do velho e tradicional oxigênio. Então, os ácidos eles podem ser chamados de hidrácidos. Nesse caso aqui, não tem oxigênio, ele não vai ter oxigênio na sua estrutura. A gente pode exemplificar aqui, ó, HCl, HBr, HCN. Você pode observar que não aparece oxigênio em sua estrutura. Mas eu posso ter também os chamados oxiácidos. Aí você diz, o que seriam oxiácidos? São os ácidos que contêm em sua estrutura o oxigênio. Então a gente pode lembrar aqui, ó, o HNO3, H2CO3, H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Então tem o ácido nítrico, o ácido carbônico, o ácido sulfúrico. Todos esses elementos, eles têm oxigênio, então são chamados de oxiácidos. Outra coisa que a gente analisa muito no ácido é com relação, nesse caso aqui, a força. Aí você diz, como assim a força? Então os ácidos eles podem ser aí, ó, considerados forte, pode ser considerado moderado e pode ser considerado fraco. Aqui entra o que a gente chama de poder de corrosão. Então, o que seria o poder de corrosão de um ácido? Então, é a capacidade que ele tem de atacar, né, de destruir tecido, de destruir, de reagir com superfícies, de corroer materiais, né, de levar à corrosão. Então, esse procedimento, a gente tem várias maneiras de identificar isso. Uma delas é quando a gente analisa o que a gente chama aí de grau de ionização. Quando a gente estuda o grau de ionização, que a gente chama ele de alfa, a gente pode calcular esse grau de ionização de uma maneira bem simples. É só você pegar, o alfa seria o número de partículas que foram ionizadas dividido pelo número de partículas inicial. Isso é dado em porcentagem. Quando você dividir isso e esse alfa for maior que 50%, ele é forte. Para ele ser moderado, ele vai ficar aí, ó, entre menor ou igual a 50%, entre 50% e 5%. Se esse alfa for menor que 5%, ele seria aí considerado fraco. Você pode também trabalhar com uma coisa importante, que é a chamada constante de equilíbrio de um ácido. Quanto maior essa constante de equilíbrio dele, maior a sua força ácida. Então isso é importante. Se ele me der a constante de equilíbrio de um ácido, eu sei que ela é diretamente proporcional. À medida que essa constante aumenta, eu tenho aí um aumento da força. Mas a gente pode trabalhar também com o que a gente chama de regra prática. A gente tem aí uma regrinha prática para a gente trabalhar isso daí. Então a gente trabalha geralmente os hidrácidos e a gente pode trabalhar isso daí para os oxiácidos. Aí você diz, como seria esse procedimento de hidrácidos e oxiácidos? Então, a gente vai fazer o seguinte mecanismo. Então, o ácido ele pode ser forte, moderado e fraco. Então, como é que eu vou saber isso? Bem simples. Os ácidos fortes são os ácidos HCl, HBr e o HI. HF é moderado e todos os outros, os demais, eles são o quê? Fracos. Então, se você olhar, cloro, bromo, iodo e flúor são da família CTA. Eles, de um modo geral, são considerados fortes, só o flúor aqui moderado e todos os outros são fracos. No oxiácido, eu tenho o mesmo critériozinho, só que usando outro mecanismo, né? Ele pode ser forte, moderado ou fraco. E aí agora eu vou trabalhar o X. X maior que 2 ele é forte, X igual a 1 ele é moderado, X menor que 1 ele é fraco. Quem seria esse X? É só você pegar o número de oxigênio e subtrair pelo número de hidrogênio. Vamos dar um exemplo. HNO3, qual é o valor de X? Ó, eu tenho 3 oxigênio, 3, menos a quantidade de hidrogênio que é 1. 3 menos 1, 2. Então 2 ele é forte. A única exceção a essa regra é o que a gente chama aqui de ácido carbônico. Porque quando você calcular aqui, ó, você vai ter 3 menos 2, vai dar 1. Então ele seria moderado, mas não é.
ele é fraco. É a única exceção. É esse ácido carbônicozinho aqui. Então, o que é que eu preciso dominar de ácido de um modo geral? Essas coisinhas básicasinhas aí que eu preciso dominar. Outra coisa que a gente estuda um pouquinho ácido, vou até virar aqui um poucozinho a fórmula, a folha, é a questão da nomenclatura. Então, você diz a nomenclatura em que sentido? Eu posso trabalhar aí o nome do ácido? Posso. Posso trabalhar o nome do ácido bem tranquilo, sem muito problema. É só trabalhar a regrinha da IUPAC, que ele divide em duas etapas. Ele divide a regrinha para os hidrácidos, que são aqueles que têm apenas o quê? Não conta com hidrogênio, apenas elementos químicos sem oxigênio, os hidrácidos. E ele manda fazer a seguinte regra: você vai trabalhar o nome ácido, aí vem aqui o nome do elemento, mais a terminação hídrico. Então você tem aqui, por exemplo, HCl, ácido clorídrico, é o cloro, clorídrico. HBr, ácido bromídrico, porque é o bromo. Por que o hidrogênio não é referência? Porque todos eles vão ter. HI, ácido iodrídrico. Então a gente tem dois ácidos aqui, ó, o H2S e o HCN, que o aluno às vezes erra. Esse daqui é o chamado ácido sulfídrico e esse outro aqui é o chamado ácido cianídrico. Então a gente tem essa particularidade aí quando a gente trabalha os hidrácidos. Quando você vem trabalhar oxiácido, aí a gente vai trabalhar da seguinte maneira. No oxiácido, primeira regra, se você formar apenas um ácido, vou dar um exemplo disso. H2CO3. Ó. Ácido contendo carbono. Por que o oxiácido da referência não é o hidrogênio nem o oxigênio? Porque todos eles vão ter hidrogênio e vão ter oxigênio. A diferença está no átomo central, no caso aqui, o carbono. Mas eu só tenho carbono nesse caso aqui. Só o carbono vai formar esse único tipo de ácido. Eu não vou ter H2CO4 ou H2CO, por exemplo. Eu só tenho H2CO3. Então aí o PAC diz, se só formar um ácido, você coloca o ácido, nome do elemento e coloca aí a terminação ico. Por isso que o nome desse aqui fica assim, ácido carbônico, ok? Mas se você tiver aí dois ácidos, aí você diz, como assim dois ácidos? Vou colocar um exemplozinho aqui, ó. Eu posso ter o H2SO4 e posso ter o H2SO3. A diferença está no número de oxigênio. Um tem 4, o outro tem 3. Então aí o PAC criou a seguinte regra. Coloca o nome ácido, nome do elemento, só são dois tipos. Vamos diferenciar pela quantidade. Um vai usar ico e o outro vai usar a terminação oso. Ico para mais oxigênio, oso para menos oxigênio. Então, como seria o nome desse? Ácido. Esse tem mais é sulfúrico. Esse outro tem menos é sulfuroso. E se você tiver mais de 3 ácidos? Aí quando você tem mais de 3 ácidos, quais são os elementos que é característico de fazer isso? Nós temos o cloro e o manganês. Então eu vou trabalhar aqui, você pode encontrar, por exemplo, essa situação, HClO4, HClO3, eu posso encontrar o HClO2 e posso encontrar o HClO. Qual é a diferença aí entre eles? A quantidade de quê? De oxigênio. Eu tenho um aqui com 4, outro com 3, outro com 2 e outro com 1. O que é que eu vou proceder aqui? A regra manda fazer isso. Pega o que tem mais, coloca ácido e prefixo hiper. Aí o mesmo jeitinho, nome do elemento com a terminação ico. O outro que tem menos do que o primeiro, ácido, coloca somente a terminação ico. O outro, ácido, está diminuindo a quantidade, vamos colocar aí oso. E o outro, que tem menos, ficaria ácido hipo, terminação aí
Oso. Então, como seria na prática? Ó, ácido neomáximo, ácido hiperneocloro-clórico. Esse outro, que é o segundo que tem menos oxigênio, ácido clórico. Esse daqui, ácido cloroso. E esse último, ácido hipocloroso. Ok, pessoal? Então é importante dominar essa parte de ácidos aí, ok? Fica a dica aí, até a próxima aula.